Eu vivo falando que burnout não é só por conta do trabalho, e aí muita gente fica confusa. Mas o que então me burnouta? E a resposta é você não está vivendo a sua vida. Eu te explico. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Você tá no canal Burnoutados SA. Eu sou Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como curar um burnout, a lidar com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso, um livro com 600 páginas do puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde eu tô contando a minha história e o link de tudo isso que eu acabei de falar fica aqui no descritivo. Então vamos recapitular como a gente burnouta para depois entrar nessa questão aí de você não tá vivendo a sua vida. Pra gente burnoutar, é preciso que se somem 3 fatores: uma sobrecarga alta, um ambiente hostil e uma inabilidade nossa em viver no inferno que é estar sob uma sobrecarga alta no meio de um ambiente hostil. Pode ser uma sobrecarga de trabalho em uma empresa abusiva e pode ser uma sobrecarga de tarefas em uma família que te cobra demais. Nos 2 casos, contando que você não consiga entender que haja uma saída para aquela situação. Ou seja, que você acredite que não pode sair daquele emprego ou que não tem como se livrar de seu apoio onde toda a sua família se escora. Essa parte da nossa inabilidade emocional em sair das situações de indignidade que está o ponto mais importante para se entender por que a gente burnouta. E também o mais difícil da gente aceitar e mudar. Por isso, a maioria das pessoas fica colocando a culpa no capitalismo e fica para sempre arrastando essa âncora do estresse crônico, jurando que não tem outra solução e que o mundo é cruel. Quando a gente burnouta e começa a fazer uma boa terapia, a gente começa a entender coisas que nós trazemos desde sempre e que a gente nunca percebeu. Crenças sobre nós, codependências em relacionamentos familiares, autoimagem ruim que nos faz desconhecer o nosso valor e ficar tentando ter a validação de todo mundo no externo. E todas essas coisas fazem com que a gente, em resumo, viva uma vida que não é a nossa. Uma vida em que a gente não está fazendo o que nos deixa feliz, e sim o que a gente acha que tem que fazer para não ser julgado pelos outros. O que a gente acha que deve fazer para corresponder às expectativas dos outros. O que a gente acha que o outro pensa que a gente deveria fazer da nossa vida. E aí um monte de burnoutado falando que não pode sair do emprego porque não quer decepcionar, que não pode sair do emprego porque não vai conseguir pagar as contas e que não pode sair de um casamento ou colocar limites nos parentes porque, meu Deus, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? E a gente viveu tanto tempo carregando esses pesos nos ombros que chega uma hora que a gente se conforma e a gente começa a não entender de onde vem tanta exaustão, tanta ansiedade, tanta raiva da vida. É que tentar agradar os outros o tempo todo nos deixa muito exaustos, porque a gente passa de todos os nossos limites, ignora todas as nossas necessidades e foca no que o outro precisa de nós, no que nós podemos ser úteis para os outros. E esperamos, fazendo isso, que nos aplaudam, que não nos critiquem, que não nos rejeitem. A gente cria um personagem social que fala tudo o que os amigos querem ouvir, que faz tudo o que a família quer ver a gente fazer, que faz tudo para todo mundo, mas nada para si mesmo. Viver uma vida que não é a nossa, ou seja, viver a vida que os outros acham que a gente deve ter, é o maior gerador de ansiedade que existe. Mas é mais fácil falar que é o capitalismo do que encarar o fato de que você está vivendo uma vida que não é a sua vida, né? Porque quando a gente acha que a culpa é do capitalismo, não tem o que a gente possa fazer. A gente reclama, a gente fica com raiva, a gente compartilha memes sobre como a vida de adulto é triste e a gente continua ansioso, frustrado, sem dormir, com raiva e doente. E ter a sensação de que não tem como você mudar a sua vida é o maior gerador de estresse que existe. Não é a falta de dinheiro. É acreditar que não tem o que você possa fazer para mudar a sua situação de falta de dinheiro. Porque se você acreditasse que dá para mudar, você mudaria. Mas se você acredita que não tem como, você estressa, você fica ansioso, você não sai do lugar. Você fica com raiva. Você fica ansioso para pelo menos agradar as pessoas o suficiente para ser validado por elas.
já que pela grana você já sabe que não vai ser. E assim você vai se enrolando nesse personagem que você criou para fazer tudo que as pessoas acham que você deveria fazer. E o resultado é que você não vive sua vida, você não faz o que quer fazer, você não consegue entender como você pode ser feliz. Quando a gente burnouta, é porque a gente tá fazendo isso por uma vida inteira e chega uma hora que o nosso corpo resolve dar sinais, tipo, ei, não é esse o caminho, para de ir nesses lugares que você não quer ir só porque todo mundo vai, para de trabalhar nesse lugar que tira sua dignidade a cada dia, bora ser feliz. Mas a gente ignora esses sinais, porque a gente tá convencido de que não tem saída, de que a gente precisa aguentar firme, ser resiliente, senão a gente não vai ter como pagar as contas, senão vão pensar que a gente é isso e que a gente é aquilo. Aí a gente insiste, né? A gente é muito resiliente, a gente quer mostrar que é bom o suficiente, sim. A gente quer que vejam que a gente se esforça muito, sim. É que parece que nunca é o suficiente. O corpo dá sinais, a gente ignora, começa uma dor lá, uma insônia ali, uma palpitação aqui, e a gente ignorando, porque a gente não pode parar. Se a gente parar, o que vão falar da gente? O que vão pensar da gente? A gente não se conhece, a gente tem crenças sobre nós, a nossa autoimagem é ruim, a gente precisa de que as pessoas nos falem que a gente é legal, que elas nos admirem, que elas nos julguem positivamente. A gente não pode deixar que elas vejam quem a gente é de verdade, porque a gente acha que a gente não vale a pena. A gente vive se comparando e achando que tá todo mundo se dando melhor do que a gente, e a gente começa a fazer mais coisas por mais tempo para mostrar resultado. A gente começa a fazer de tudo para nos aguentar num ambiente abusivo, porque a gente não pode largar o osso. E assim a gente vai somando sobrecarga com um ambiente hostil, com a nossa inabilidade emocional de lidar de maneira saudável com essa situação, ou seja, de sair dela antes de perder a saúde, e a gente acaba entrando em burnout. O burnout é o resultado da soma de cansaço, medo e culpa. Então, você precisa tomar cuidado para não cair em duas ciladas. A cilada de acreditar que não tem nada o que você possa fazer para mudar a sua situação, porque o capitalismo é cruel e a vida de adulto é triste, e você tem que se conformar em ser ansioso, insone e doente para sempre. Ou a cilada de acreditar que a culpa é sua, que você tinha que ter feito diferente, que você que não deu conta, que você fracassou. São as duas ciladas em que 98% dos burnoutados caem. Se a gente cai em uma dessas ciladas, a gente não resolve o problema, porque uma cilada nos dá raiva e a outra nos traz culpa. E raiva e culpa são as duas coisas que mais paralisam a gente. E para sair de um burnout, a gente precisa aceitar o que aconteceu, a gente precisa se responsabilizar pela nossa cura e nos movimentar, que é para poder mudar a nossa situação. Então, não fica repetindo que só rico trata burnout, que o capitalismo adoece, e enquanto não mudar tudo no mundo e todas as pessoas, não tem o que você possa fazer. Faz o seu tratamento certo. Procura um médico integrativo. Se a grana tá curta, procura um bom naturopata. Começa uma terapia, muda o seu ritmo, a sua rotina, o seu estilo de vida. Para te ajudar nisso, tem um monte de vídeo aqui, mas eu acho que o que mais ajuda são as aulas do canal de aulas e o livro, que traz as primeiras 50 aulas que estão lá no canal. Algumas, inclusive, eu reescrevi para o livro, outras eu inseri informações novas. Não é só sobre trabalho, é sobre você priorizar a si mesmo e não todo mundo que você conhece. Estresse crônico, que é a base do burnout, não é excesso de coisas na sua vida, é falta de vida entre as suas tarefas. Você precisa viver sua vida, você precisa viver o seu propósito, o propósito de ser quem você é de verdade, sem máscaras. Eu vou deixar aqui na tela final uma aula em que eu explico melhor sobre essa soma de sobrecarga, ambiente e inabilidade emocional, e um vídeo e uma outra aula. Nesses dois eu falo muito sobre propósito de vida, e eu acho que vai te ajudar muito a entender o raciocínio desse vídeo aqui. Vamos aprofundar. Tenho certeza que saber de tudo isso vai evitar que você caia na cilada de achar que você precisa se conformar com o seu burnout e que você nunca vai conseguir se curar. Vai se curar, sim! Este é o propósito desse canal, do canal de aulas, do livro, do podcast, de todo o conteúdo que eu faço. Até o próximo!